inclusive, você não desvencilha uma coisa da outra. Porque ao mesmo tempo que você tem um Ginga, que faz uma música hiper sofisticada, com 1000 acordes, influência da música erudita, ao mesmo tempo é um baião de Lacan, é o nome da música do Aldir. Mas é um baião. Pode ser do Lacan, mas se você quiser, você rebola. Você rebola, dá pra rebolar. Dá pra... E a mesma coisa o Chico Buarque, compositor emblemático do Rio de Janeiro, né? O compositor não vai passar. Todo mundo canta, né? Ao mesmo tempo que ele está falando da liberdade política e tal, todo mundo canta isso na rua no carnaval. Então eu acho que a marchinha de carnaval talvez seja o emblema do Rio. Você pode passar, você pode falar do existencialismo. Chiquita bacana lá da Marte. Essa, aliás, se não me engano foi o Sérgio Buarque de Holanda que falou isso mesmo também, ou o Sérgio Millier, não me lembro, que uma das melhores definições que ele já viu sobre o existencialismo é a Chiquita bacana, que o Braguinha fez essa canção falando do existencialismo, não sei se você sabia disso. Não. É uma paródia do existencialismo. Né? Ó, que legal. Porque tem uma segunda parte que ele fala assim, existencialista, com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Então é uma definição. Então o Carioca pega um conceito filosófico que estava em voga na época e transforma numa marchinha. Todo mundo canta no carnaval. Isso não é muito paulista. Então, alguém usar a palavra existencialista aqui, tudo bem. Muitos estudaram na USP, mas a gente tenta se livrar da USP, né? Tenta falar, a gente tenta gozar, a gente absorve a língua quebrada, né? Não tá ligado, velho? Né? Aqui tem muito isso. Acho até que essa prosódia, essa minha maneira de falar do rap, eu sou um cara que eu sei escrever em português direitinho, mas eu ouvi muito rap nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Me influencia. Na aspereza, na agressividade, eu não chego a falar como os caras porque eu não quero pagar uma de turista. Mas, por exemplo, o meu disco Pra Marte de 2007 é um disco que tem influência de rap. Eu versifico como quem estivesse rapeando. Várias músicas, como Trovoa ou como Motoboy Girassóis, nasceram como rap. Se eu quiser, eu falo elas. Né? Então, não é que eu fiquei ouvindo compulsivamente, mas você andando pela cidade, não tem como você não... Uma hora ou outra você ouve, você fica interessado, pô, também é daqui. O rap é muito importante para nós. No meu CD, no You Are The Trickster, né, que é de 2012, eu coloquei um rap no final do Coco da Selma, que fala justamente dessa mistura de todas as culturas aqui. Eu coloquei um pouco em cima do Caicó, do canto do Caicó lá, do Vila Lobos recolheu. E não foi uma coisa que nem pensada, brotou. Mas por quê? Por causa dessa coisa da andança, dessa itinerância, de andar pelos bairros e perceber que o rap estava muito forte. Eu não pensei de repente aqui eu vou colocar no rap, não. Surge. Eu acho que isso é bastante típico de São Paulo e do modo de escrever e de compor aqui em São Paulo. Diferente, por exemplo, de um Chico, que vai escrever uma valsa, e aí com o do Lobo, e ele vai chamar de valsa brasileira, e aí é uma valsa lírica. E aí ele vai explorar o lirismo até o fim. A gente não, a gente tem muito uma coisa dessa flanerie, de estar andando, de repente você pega o rap e coloca na canção, de repente você pega o pão, depois você mistura, e para nós tem todo sentido. E eu tenho a impressão que lá fora, né, com o pessoal de Minas ou com o pessoal do Rio, isso soa muito como colagem. Lembro muito. Pode ser. Para nós não é colagem porque é natural. É natural. Eu lembro muito das pessoas falando, comentando sobre o meu trabalho no Rio, ouvindo e usando muito essa palavra, colagem. Usando muito a palavra citação. E para nós isso não é citação. Gozado, são coisas que eu ouvi muito pouco. E ó, que eu sempre tive em trabalhos, especialmente no Mulheres Negras, que a gente realmente colava, citava, mas não são termos que classifiquem a gente. Mas lá fora nós somos... Talvez Eles entendem como colagem. Pra gente não é, porque pra nós a gente faz colagem pra viver. Você sobreviver em São Paulo, você tem que fazer colagem. Faz colagem, inclusive com cuspe. Inclusive e especialmente. E com muita oração, né? Pra se manter no lugar. Oração para os que acreditam, né? Aí é tudo ao mesmo tempo agora, como diz a banda local, né? A banda... Os Titãs. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. E também são emblemáticos, Super. São caras que tinham um viés de estudar, né? Caras brancos de classe média over informados, Arnaldo Poeta,
estudaram no Equipe, que é um colégio de ponta, um colégio alternativo de ponta aqui. Vários trabalharam na banda do Aguilar, que é um artista plástico, né, abstrato e tal. De novo, cosmopolitismo. E praticando um punk que podia ser um punk do ABC, dos careca do subúrbio lá, né? Um punk. O disco novo deles, esse Nhangatu, eu até ouvi, porque se falou muito bem no fim do ano passado, né? Foi citado em listas, assim. Eu fui ouvir, e eu acho que o Titãs com essa formação que sobrou lá, ele foi para as origens e simplificou assuntos simples, letras simples, contundentes, tocado alto, com gana. Engraçado isso, né? Que mesmo os caras de classe média, caras informados, os caras que eu sei que eles sabem quem é o Cartola, sabem mesmo. E também são capazes de descer a ripa, sem piedade. É interessante isso aqui. Eu atribuiria isso a essa tendência do paulista, talvez até depressiva, até, de olhar o lado ruim, de falar do lado ruim, de ou falar com humor ou com ironia, ou às vezes cruamente. Que é uma coisa que talvez o carioca, por ter o vício da beleza, pode ser. Ver o belo o tempo todo, ver a cidade é linda, em qualquer lugar que você vai, você tem um ângulo bonito para ver, tem um chopp para tomar, tem um mate para tomar, tem uma praia para andar. A beleza, ela acaba, né, existe uma contaminação mesmo. Eu acho que o ambiente, não sei, né, se isso é uma coisa que é vencida na antropologia, na sociologia, mas o ambiente que você está metido, a temperatura já começa aí. Você tem que conversar com o gaúcho sobre a estética do frio, do Vitor Ramil. Conversa com o Arthur de Faria, esse meu mano aí, que é um cara que pensa muito sobre isso. Sobre o isolamento que eles têm em relação ao, entre aspas, em relação ao Brasil. Estão longe do Rio São Paulo, né? Eles têm o frio, eles têm a milonga, eles têm o pampa. Tem um certo universo afetivo ou psíquico comum lá, um passado, alguma coisa entre eles, né? Entre Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu. Então esse meu mano aí, o Arthur de Faria, é um cara que vai muito atrás disso, um cara interessante de se conversar. E tem esse... Até teve um filme que eles passaram um ano passado, retrasado aqui nesses documentários inéditos, né? O que faz os documentários, o festival que tem os documentários sobre música. E eu não lembro se era Estética do Frio, mas é um filme que tem a ver com essa conversa do Vitor Ramil, que é um cara muito interessante. E é uma visão não paulista carioca das coisas. Ou seja, tirar um pouco desse eixo. Tirar desse eixo. E no duro, esse eixo é recente, porque você pensar até o fim do século XIX, não tinha eixo em São Paulo, só tinha Rio. Quando muito Rio Minas, Rio Bahia, São Paulo é século XX, pô. São Paulo é século XX. Nós passamos esse século XX. E digo mais, só por causa do dinheiro. Isso eu rodando pelo país, os caras sempre falaram assim, pô, São Paulo está no poder, São Paulo está no poder. Eu falava, como assim São Paulo está no poder? Eu sou um músico independente paulistano, não toco no rádio, é muito mais fácil entender um cara escrevendo em português do que um cara escrevendo em paulistano, né? E quem é dono do dinheiro em São Paulo não somos nós, pô, né? 10 caras têm o dinheiro, os outros 9.999.000, pô, nós não mandamos nada, a gente é tudo independente, tudo alternativo. É uma vida alternativa muito intensa em São Paulo. E eles acham que a gente está no poder. Às vezes chega você às vezes você está na rabeira da produção independente, é duro botar 40 caras no teatro e o cara recebe você como se você fosse um imperialista. É um espanto para mim. Nós somos encarados como, muitas vezes, como Antônio Emílio de Moraes da canção. Então, a gente falou até agora do humor paulista e do humor agora já foi amplificado no humor brasileiro. E para encerrar... Puxa, a gente não esgotou o assunto, a gente afogou o assunto. Para ter um pouco de humor, vai. E eu acho que assim, em síntese, talvez, então Maurício me ajuda aqui a complementar a síntese, eu acho que a gente pode falar de um humor brasileiro, de uma forma geral, que é bastante distinto do humor inglês, do humor francês, né, do humor americano, e que eu estava pensando também outro dia, até na maneira como eu escrevo, na maneira como eu componho, que é um humor que me parece que tem uma certa dose de violência, é um humor
violento. Ou pode pensar, nunca tinha pensado nisso, mas não tem como não ter, né? Por causa da injustiça social muito grande no país. Né? Talvez se for refletir isso. Mesmo quando você não está mergulhado nela, você acaba pintando. Pode ser, cara. Ele é um humor sempre muito contundente, ele é muito agressivo. Por exemplo, se o sujeito vai tipificar um gay, ele tipifica de uma forma muito agressiva. Em termos de você ressaltar demais os traços até o grotesco. Né? A violência está um pouco aí, até um pouco a repugnância. Ou então se ele vai falar falando em termos de caricatura mesmo, o gordinho, ele vai realçar o gordinho até o excesso. Né? Então eu falo na violência nesse sentido. Talvez por conta da opressão. Pode ser, porque a gente é catedrático em opressão. Em opressão. Então o humor no Brasil ele tem muito caráter catártico. Se para o francês não é tão catártico assim, o francês se dá o luxo de poder fazer um humor até só de ideias, né? Um humor só logopaico, o brasileiro não tem isso. O nosso humor tem muita pulsão, usando Freud, né? Usando a psicanálise, o nosso humor é muito pulsional e não tem como. Você fala em humor brasileiro, fico pensando, o que será que unificaria? Mamonas um pouquinho, os Trapalhões pouquinho, né? Tiririca, tem umas coisas, pornô chanchada. Pornô chanchada é um exemplo típico do Eros, da pulsão básica, né, da pulsão de vida com a mulher nua lá, etc e tal, e o humor, né, o imbricamento, né? Então, junto com a contundência que você fala, acho que dá para pôr um pouco da malícia mesmo, malícia. Né? Como o Chaves, que é mexicano, gozado de uma hora você estava falando, não sei se do Adoniran ou do quê. Você assistiu Chaves? Eu sou fã do Chaves. Ninguém se dá bem lá. Você ri, mas ninguém se dá bem. O Seu Madruga, o Chaves, ninguém, cara. É uma coisa impressionante. Você fala, pensar que aquilo é humor, né? Os caras só entram pelo canto. Eu acho que tem a ver com quando a gente estava falando de humor paulista, né? Sim. Tem muito, é parecido um pouco com a Adoniran, até com o Vanzolini. O Vanzolini é mais ácido, né? O Adoniran ainda, acho que ele é mais melancólico. Como se eu dissesse, o Adoniran é um clown, mas o Vanzolini é judaico mesmo. É cruel. Lá Praça Clóvis, eu penso. Se você pensar até na literatura, o Otávio Paz, né, um poeta mexicano, escreve um livro cujo título é Labirinto da Solidão, né? Os Filhos do Barro. Ele tem uma visão, ele vai olhar para o México de uma maneira bonita, mas também melancólica, mas também, né? Então eu acho que isso talvez seja característica um pouco da latina. É um lado da tropical melancolia, que dizia o Torquato Neto nosso. Pode né? ser. Está no Adoniran. E também vai estar também no humor, e que talvez em São Paulo seja de uma maneira mais forte, mais importante. Então, eu acho que a risada final. Nossa, quem ri por último ri melhor. Não vamos rir então, vamos deixar para alguém rir por último. Não vamos concluir nada. Meu, legal. Obrigado, Maurício.